Olá, turma, tudo bem? Bom, falando ainda sobre seno e cosseno no círculo trigonométrico, vamos calcular aqui senos e cossenos de arcos notáveis. Qual é a ideia? Eu vou tomar arcos no primeiro quadrante, primeiramente, vou encontrar a simetria em relação ao eixo das ordenadas, em relação à origem e em relação ao eixo das abscissas. E vou comparar com os cossenos e senos em relação ao primeiro quadrante. Então vamos lá, começar com 30 graus, primeira simetria aqui, que a gente vai calcular. Antes de calcular a simetria, a gente vai precisar lembrar aqui quem é o seno e quem é o cosseno de 30 graus. Então, projetando 30 graus aqui no eixo dos cossenos, eu acho raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 graus é 1/2. Tá? Então, eu vou achando as simetrias e vou comparando aqui com esse cosseno e com esse seno, que a gente já sabe de antemão. Então vamos lá. A primeira simetria ali em relação, ou seja, a simetria em relação ao eixo das ordenadas, né? Em relação a esse eixo vertical aqui, é 150. Como é que eu achei isso aí? 180 menos 30. Então eu faço 180 menos esse valor aqui e acho 150. Ok, então achei o simétrico dele em relação ao eixo das ordenadas. Podemos observar aqui, ó, que ao projetar 150 no eixo, no eixo dos senos, eu achei 1/2, que é o mesmo seno de 30 graus. Na hora que eu projeto aqui para achar o cosseno, eu acho um valor oposto ao cosseno de 30, ou seja, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Conclusão, os cossenos de 150, cosseno de 150 é igual a menos cosseno de 30 e seno de 150 é igual ao seno de 30. Vamos ver a segunda simetria. 210. Como é que eu achei 210? Peguei 180, somei com 30 graus. Tá? Peguei esse 30 aqui, somei com 180. E achei a minha simetria em relação à origem. Na hora que eu projeto aqui o ponto em relação a x e a y, as projeções ortogonais, eu vou achar o cosseno menos raiz de 3 sobre 2 e o seno também menos raiz de 3 sobre 2. Comparando cossenos e senos de 210 com os de 30 graus, eu tenho que os cossenos e senos são opostos. Ou seja, cosseno de 210 graus é menos cosseno de 30 e seno de 210 graus é menos o seno de 30 graus. A última simetria, 330 graus. Como foi que eu achei? Eu peguei 360, subtraí de 30 graus. Ao projetar 330 no eixo dos cossenos, eu acho o mesmo cosseno de 30 graus. Então, 330 e 30 têm o mesmo valor de cosseno. Porém, quando eu projeto no eixo dos senos, eu encontro menos 1/2. Menos 1/2 é o valor oposto do seno de 30 graus. Conclusão, cosseno de 330 graus é igual ao cosseno de 30 graus e o seno de 330 graus é menos o seno de 30 graus. Tá? Bom, com isso aí, em resumo, nós temos o quê? Quando eu comparo esse ângulo do segundo quadrante, 150 graus, com o do primeiro, né? Aqui reduzindo do segundo para o primeiro quadrante, eu tenho o quê? Cosseno de 150 graus é menos o cosseno de 30. E o seno de 150 é igual ao seno de 30. Tem senos iguais e cossenos opostos. Do terceiro para o primeiro quadrante, eu tenho que os cossenos e os senos são opostos, né? Cosseno de 210 é menos o cosseno de 30 e o seno de 210 é menos o seno de 30. E do quarto para o primeiro quadrante, eu tenho cossenos iguais e senos opostos. Vamos para o segundo ângulo aqui. Tomando o segundo ângulo aqui no primeiro quadrante, eu tenho 60 graus. Vamos ver agora dessa vez, primeiro as simetrias. A primeira simetria é o quê? 180 menos 60, que dá 120. A segunda simetria vai ser o quê? 180 mais 60, que vai dar 240. E a última simetria, 360 menos 60, que vai dar 300 graus. Tá? Então, como é que a gente vai ver aqui os cossenos e os senos? Vamos ver o que é o cosseno de 60. É 1/2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2.
Tá ali. Vamos comparar? Bom, se eu tenho um meio aqui, à direita, à esquerda aqui tem o mesmo módulo, porém sinal oposto. Menos o meio, raiz de 3 sobre 2 aqui no eixo vertical acima, o eixo vertical abaixo, menos raiz de 3 sobre 2. Beleza, já tenho todos os cossenos e senos aí que eu preciso. Vamos ver? Então, se eu pegar, por exemplo, 120, que é o seno, raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno menos o meio, e assim por diante. Vamos ver. Então, o cosseno de 120 e o cosseno de 120 está aqui, menos o meio, e cosseno de 60 é 1 meio. Os cossenos são opostos. E os senos são iguais. Com 240, o cosseno de 240 é menos o meio, e o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Estou comparando tudo sempre com 60 graus. 120 eu comparei com 60, 240 também com 60. Então, 240 em relação a 60, eles são opostos. Os cossenos são opostos aqui. Ó. O cosseno de 240 em relação ao de 60 graus. E os senos também são opostos. O seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 60 é menos raiz de 3 sobre 2. Ou é mais raiz de 3 sobre 2. Então, são opostos. Tá? Repetindo, o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tem valores opostos ali. E, por fim, 300 graus. Eu noto que se eu projetar os 60 graus e o 30 graus em relação ao eixo dos cossenos, eu vou achar o mesmo valor, que é 1 meio. Então, os cossenos são iguais e os senos são opostos, porque o seno de 60, voltando aqui, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 300 é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, eles têm senos opostos, se eu comparar 300 com 60 graus. Por último aqui, 45 graus, vou pegar as simetrias. 45 graus, o simétrico do segundo quadrante vai ser o quê? 180 menos 45, que dá 135. A segunda simetria, que vai ser aqui, é o simétrico em relação à origem, vai ser o quê? 180 mais 45. 180 mais 45. E a última simetria, que é a simetria em relação ao eixo das abscissas, vai ser 360 menos 45, que dá 315. Certo? Beleza. Vamos ver quem são os senos. Né? O cosseno de 45 graus vai aparecer aqui raiz de 2 sobre 2. E o seno é igual, raiz de 2 sobre 2. À esquerda aqui eu tenho menos raiz de 2 sobre 2 e abaixo menos raiz de 2 sobre 2 também, abaixo do zero aqui. Então são iguais. E tem sinais aqui opostos aqui. Bom, beleza. Como é que eu acho o cosseno e o seno? Já está tudo aqui direitinho, ó, gente. As projeções já estão prontas aqui. Ó. O seno de 135 é igual ao seno de 45 e os cossenos são opostos. Então, comparando 135 com 45, o cosseno de 135 é igual a menos o cosseno de 45 e o seno de 135 é igual ao seno de 45. Eles têm senos iguais e cossenos opostos. No terceiro quadrante aqui, ó, comparando 225 com esse do primeiro quadrante, que é 45, então eu tenho o cosseno dele de 225 é menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 é mais raiz de 2 sobre 2. Os cossenos são opostos. E os senos também são opostos. O seno de 225 está aqui embaixo, sinal negativo, menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 45 está lá em cima, mais raiz de 2 sobre 2. 315 em relação a 45. Eu tenho cossenos iguais e senos opostos. Os senos são opostos, tá? Então, cosseno de 315 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E os senos são opostos. O de 315 é menos raiz de 2 sobre 2 e o de 45 é raiz de 2 sobre 2. Bom, a gente viu aí então que a gente tem um padrão, né? Para achar as simetrias, por exemplo, eu sempre pego aqui em relação ao primeiro quadrante, né? O x, pegando um x do primeiro quadrante, o primeiro simétrico dele é 180 menos x, que é o simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Em relação à origem, 180 mais x. E o simétrico em relação
ao eixo das abscissas é 360 menos x. Então sempre vai ser isso aqui. Se eu comparar tudo em relação ao cosseno de x e ao seno de x, nós temos aqui que 180 menos x tem cosseno oposto ao cosseno de x e seno igual. 180 mais x comparado com x tem cossenos e senos opostos. 360 menos x tem cossenos iguais ao cosseno de x e os senos são opostos, tá? Então cosseno de 180 menos x é menos cosseno de x. Seno de 180 menos x é igual ao seno de x. Cosseno de 180 mais x é igual a menos cosseno de x. Seno de 180 mais x é igual a menos seno de x. Cosseno de 360 menos x é igual ao cosseno de x. E o seno de 360 menos x é igual a menos o seno de x, tá? A gente tem isso aqui em graus. A gente pode escrever isso aqui em radianos também, né? No lugar de 180 vai aparecer π. E no lugar de 360 aparece 2π.